Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos resolver a atividade sobre comparação de números decimais. É a primeira parte dessa atividade. Essa atividade ela foi dividida em duas partes, tá? Tem uma atividade que versa, a primeira parte é essa atividade, que versa sobre números decimais, a comparação, e nós temos uma segunda atividade sobre o mesmo tema. Então, vamos para a leitura da primeira questão. A melancia que Jordana comprou pesa 5,28 quilos e a de Ricardo pesa 5,9 quilos. Qual das duas melancias é a mais pesada? Naturalmente, o aluno tende a fazer o seguinte: ele pega aqui, professor, a melancia de Joana, 5,8, é mais pesada do que a melancia de Carlos, 5,9. Só que quando você vai comparar números decimais, o que são números decimais, gente? São números que possuem vírgulas, né? Representado por vírgula. Qual é a função da vírgula? É separar a parte inteira, que é essa partezinha aqui, ó. É a parte inteira da parte decimal, tá? Aí a parte decimal é o décimo, centésimo, milésimo, se assim tiver, e assim por diante. Então, nós temos o número 5,28, que é o peso, ou seja, que é a massa, né, da melancia de Jordana. E nós temos aqui o 5,9, que é a massa da melancia de Ricardo. Então, aqui nós temos também a nossa parte inteira e nós temos aqui a nossa parte decimal. Quando você possui dois números decimais e deseja fazer a comparação, a primeira coisa que você tem que observar é a quantidade de casas decimais. Você vai perceber que esse primeiro número aqui, ó, que é o número 5,28, ele possui quantas casas decimais aqui? Possui duas casas decimais. Professor, o que são casas decimais? São os elementos, ou seja, são os algarismos que estão depois da vírgula. Então, nós temos aqui o 2 e o 8. Então, são duas casas decimais. Você vai observar que no 5,9 só possui uma casa decimal, que é o 9. Uma casa decimal. Sabendo disso, qual é a regra que você vai aplicar sempre? Sempre que você desejar comparar dois ou mais números decimais, é necessário que eles tenham a mesma quantidade de casas decimais. O 5,28 tem duas casas decimais. O 5,9 tem apenas uma casa decimal. Então, eu não posso comparar da maneira que está aqui. Então, qual é a regra, professor? A regra é essa. Ó. Você acrescenta sempre um zero, a fim de que as quantidades de casas decimais sejam a mesma. Então, professor, tem só o 9. Precisaria ter duas casas decimais. Então, o que é que eu faço? Eu completo utilizando o zero. E agora, o que é que aconteceu? 5,90 passa a ter quantas casas decimais? Duas casas decimais. E aí, agora eu posso fazer a comparação. E como é que vai se dar a comparação? Primeiramente, ó, por que eu tive que fazer isso, gente? Porque a parte inteira, eles são iguais. Ó. Aqui é 5 e aqui é 5. Então, pela parte inteira, não tem como definir quem é a maior e quem é a menor, porque são iguais, 5 e 5, mesma quantidade. Quem é que vai definir qual dos números é o maior e qual dos números é o menor? É a parte decimal. E eu só posso comparar a parte decimal se eles tiverem a mesma quantidade de casas decimais. Então, por isso, eu acrescentei o zero e ficou o 9 e o 0. Só que esse 9 e esse 0 aqui, gente, formam o número 90. E o 2 e o 8 formam o número 28. Então, quem é o maior? É o 5,90 ou é o 5,28? 5,90. Que, na verdade, é o mesmo que 5,9. Portanto, qual das duas melancias é a mais pesada? Resposta: a melancia de Ricardo. Certo, pessoal? Então, vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: observe a tabela do valor do dólar nos últimos meses. Escreva em ordem crescente os valores. Gente, o que é em ordem crescente? É do menor para o maior, certo?
Então, aqui nessa preg nós temos aqui fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro. Então, vamos pegar os valores aqui dessa primeira coluna e vamos escrever na segunda coluna, que está aqui, certo? Escrevendo do menor para o maior. Então, quem é o menor valor? Nós temos aqui, ó, o menor valor é esse, ó, 3.856. O segundo menor, 3.941. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3.856 décimos de milésimo. Depois, 3.941 décimos de milésimo. Depois, gente, nós vamos colocar o 3.000, né? Na verdade, não é 3.000, né, gente? É 3 inteiros e 2.205 décimos de milésimo, né? Vamos fazer a correção, tá, gente? Nas outras anteriores. Desculpe o erro. E agora, gente? 3 inteiros e 3.314 décimos de milésimo. E por último, 3 inteiros e 4.193 décimos de milésimos. Então tá aí escrito na ordem crescente, né, gente? Do menor para o maior. Então tá aí respondida a segunda questão. Vamos agora para a resolução da terceira questão. Massa e seus colegas usaram uma régua para medir o comprimento dos lápis que usavam. O lápis de Márcia mediu 9,25. Então vou colocar aqui do lado aqui, ó. Márcia mediu 9,25, certo? Emanuel mediu 8,5. O de Cristina mediu 9,025. E o lápis de Lisandra mediu 8,025, certo? Quais os alunos mediram o maior lápis e o menor, respectivamente? Então é o seguinte, gente. Quem é o maior? Nós temos aqui duas situações. Nós temos aqui o 9,25 e o 9,025. Qual desses dois números aqui é o maior? Então, para que você consiga fazer a comparação, já que as partes inteiras são iguais, aqui é 9 e aqui é 9, quem vai definir é a parte decimal. E eu não consigo comparar o 9,25 com o 9,025. Por quê? Porque a quantidade de casas decimais aqui são diferentes. Aqui são 3 casas decimais e aqui nós só temos 2 casas decimais. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Como aqui são 3 casas e aqui só são 2, para que complete, fique igualada a quantidade de casas decimais, eu acrescento um zero. Depois que eu acrescentar o zero, aí eu posso fazer a comparação. Quem é o maior, gente? É 250 ou é 0,25? Ah, professor, o maior aqui, ó, é 250. Portanto, 9,25 é o maior número que nós temos. Beleza? Esse daqui é o maior. E o que é que eu preciso saber agora? Quem é o menor? Menor lápis. Então, entre os menores, nós temos 8,5 e 8,025. Então, quais desses valores aqui é o menor? Então, eu vou colocar aqui, ó, 8,5 e vou colocar aqui o 8,025. Muita gente marcaria aqui, professor, o 8,5 é o menor, porque ó, 5 aqui na parte decimal e aqui é 0,25, 25 é maior do que 5. Mas você não pode fazer essa comparação, porque a quantidade de casas decimais são diferentes. Aqui nós temos 3 casas e aqui nós temos apenas uma casa decimal. Então, antes de comparar, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar a quantidade de casas decimais. Como é que só tem uma casa decimal e eu preciso que ele tenha 3 casas, então eu acrescento 2 zeros. Agora é um número, ó. Agora ele possui 3 casas decimais. E aí eu posso fazer a comparação aqui, ó. Já que a parte inteira são iguais, ó,
8 e 8, quem vai definir qual número é o maior vai ser a parte decimal. E quem é a maior parte decimal? É 500 ou é 0,25? Ou é 0,25, que é o mesmo que 25? O menor é o 25. Então, gente, desses dois valores, o menor vai ser o 8,025. Isso daqui é o menor valor. Então, como resposta, nós vamos ter o seguinte. Qual é a resposta? Quem é o maior valor? 9,25. E quem é o menor valor, respectivamente? É o 8,025. Então, tá aí, respondido. Beleza, turminha? Vamos agora para a leitura da quarta questão. Preencha corretamente os círculos com sinais de maior que e menor que. Então, na letra A, nós temos aqui 0,481, 0,49. Então, o que é que eu faço? Primeiramente, eu complemento, né? Agora, eles têm 3 casas decimais. Ó. 481 é maior ou é menor que 490? Menor. Então, tá aí. Letra B, nós temos 23, parte inteira são iguais. 0, 15 e 15. Então, como tem 3 casas decimais aqui, ó, complemento com 0 e aí formou 3 casas decimais. 0,15 é maior ou menor que 150? Menor, então tá aí respondido. Vou colocar aqui até de azul para ficar bacaninha. 481 é menor que 490 e 0,15 é menor do que 150. Na questão de número, na letra de número C, nós temos 1,170 e 1,079. Aqui são 3 casas decimais, aqui só são 2. Então, eu completo com 0, ficou 700 e aqui ficou 79. 700 é maior ou menor que 79? É maior, né, gente? Então, aqui tá aí, ó, maior. Vou colocar aqui o maior. Observando agora aqui a letra D. Na letra D nós temos o 9 inteiros e 312 milésimos. Aqui nós temos 93 inteiros. Ó. 93 é maior do que o 9. Então aqui eu não preciso nem analisar a parte decimal. Então tá aqui, ó. 9 é menor do que 93. Na letra E nós temos aqui, ó, 12 inteiros e 4 décimos. E aqui nós temos 12 inteiros e 48 e 4 centésimos. Aqui, na verdade, gente, é 4 centésimos, né? Não é décimos, não é centésimos. E aqui nós temos 48 centésimos. Quem é o maior, gente? É o 4 centésimos ou é o 48? 48. Portanto, 12 inteiros e 4 centésimos é menor do que 12 inteiros e 48 centésimos. Para finalizar, nós temos aqui o número 1 inteiro e 7 centésimos e 11 inteiros e 7 décimos. Quem é maior e quem é menor? 1 inteiros e 7 centésimos, ele é menor do que 11 inteiros e 7 décimos. Beleza, gente? Então está respondida a questão de número 4. Vamos para a última questão. Questão de número 5. Circule em cada linha da tabela abaixo os números iguais. Então, nós temos aqui a primeira linha. Aqui nós temos a nossa segunda linha. Aqui nós temos a nossa terceira linha. E aqui nós temos a nossa quarta linha. O que é que vai acontecer agora? Para poder fazer a comparação, esses números precisam ter a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho 2 casas. E aqui, para que forme 2 casas, eu acrescento um 0. E aí, gente? Nessa primeira linha, quais são os números iguais? É o 3,3 e o 3,30. Porque ao acrescentar o 0, eles ficam numericamente iguais. Na segunda linha, primeira coisa que eu vou fazer. Aqui são 3 casas decimais. Aqui eu acrescento um 0 para formar 3 casas decimais. Aqui possui 4 casas decimais e aqui possui 3. Então eu acrescento mais um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui. Todos eles agora têm a mesma quantidade de casas decimais, ó, são 4. E aí, quais são os iguais? 2.400, 6,2.400, 6,2.400. Olha aí, ó. Os três aqui são iguais, numericamente iguais. Na terceira linha,
Aqui tem 3 casas decimais, aqui tem 3 casas decimais, aqui só tem uma, então acrescento mais duas, ó, 3 casas decimais, aqui só tem 2 casas decimais, acrescento um zero, pronto. Mesma quantidade de casas decimais. Quais dos números são iguais? 5,010, 5,010. Beleza, gente? Agora comparando a última linha. Na última linha nós temos aqui, ó, 8,002, 3 casas decimais. 8,02, apenas 2 casas decimais, então acrescenta um zero, são 3 agora. 8,20 possui 2 casas decimais, acrescenta um zero. 8,2 possui apenas uma casa decimal, acrescentam 2 zeros, agora estão 3. Quais são os números iguais aí, gente? 8,200, 8,200. Pronto, são esses aí os números iguais. Então, nossa aula de comparação de números decimais, a primeira aula com esse tema foi finalizada, viu, gente? Então, até a nossa próxima aula.